Gravando aqui só porque eu liguei pra gravar. Começou a ligar o gol. Ligar o gol. Ligar o gol. Você já teve aquela sensação de que você tá gritando e não tá conseguindo falar com absolutamente ninguém? Meu nome é Levi, esse aqui é o canal Reunião Sem Pauta e hoje eu quero trazer uma reflexão pra você que tá do outro lado dessa tela. Hoje em dia, se eu perguntar pra você alguma rede social, provavelmente você vai falar Twitter, Instagram ou TikTok. E hoje em dia, quando se fala de redes sociais, o que a gente sempre quer e o que a gente sempre tá competindo, eu digo que é a moeda de troca, a moeda de valor dentro das redes sociais é a atenção. Porque hoje a gente compete por atenção em todas essas redes sociais. É o famoso 3 segundos de retenção. Porque se você não fizer um gancho incrível nos 3 primeiros segundos, provavelmente alguém não vai querer assistir o seu vídeo. Mas para falar de atenção, a gente precisa voltar um pouco no tempo e estabelecer algumas coisas do porquê que a atenção é tão importante hoje. Antigamente, quando a gente não tinha celulares, a gente tinha que carregar um monte de coisa nas nossas mochilas. Para fazer uma mensagem, a gente tinha que carregar um caderno. Para tirar uma foto, tinha que carregar uma câmera. Hoje, com a facilidade do celular, a gente tem tudo isso dentro desse retângulo aqui. É muito simples. Se eu quiser enviar uma mensagem para alguém, eu pego meu celular e envio uma mensagem. Se eu quiser uma foto, eu só abro o aplicativo da minha câmera e tiro uma foto. É algo muito natural para a gente. Só que com a chegada dos celulares, tudo isso ficou cada vez mais participante da nossa vida. Ou seja, com o passar do tempo, a gente entendeu que é totalmente comum mandar uma mensagem. A gente compreendeu que é totalmente comum eu abrir o celular e tirar uma foto. A gente compreendeu que é totalmente comum eu ficar algumas horas no meu celular porque o meu celular tem todos os equipamentos que eu preciso para o meu dia a dia. Isso se tornou muito normal e ficou algo muito normalizado começar a usar o celular. E aí com o boom da internet isso ficou pior ainda, né? Porque quando a internet chegou é muita informação dentro de um lugar só e a coisa mais incrível ainda é que a gente tinha toda essa informação disponível num retângulozinho com 1 trilhão e 800 equipamentos. Então tudo isso fez com que cada vez mais a gente ficasse cada vez mais viciado no celular. Um utensílio que usávamos no nosso dia a dia e passou a ser participante real das nossas vidas. E com as redes sociais, a gente passou até mesmo terceirizar para o celular as conexões reais que a gente faz entre as pessoas. Porque antigamente, para você enviar uma mensagem, para você encontrar uma pessoa, você não simplesmente puxava o aplicativo do WhatsApp e abria ali uma chamada de vídeo. Não, você tinha que ir ver essa pessoa. Tinha todo o ato de você estar presente naquele momento ou todo o ato de você simplesmente escrever uma carta e entregar para essa pessoa. Então as coisas eram um pouco mais devagar, só que também eram um pouco mais profundas. Com o celular, a gente entendeu que as coisas não precisam ser tão profundas, elas podem ter o mesmo significado, mas elas podem ser um pouquinho mais rápidas. E com tudo isso veio o que tem acontecido nos últimos anos, que é o famoso down-scrolling, o feed infinito, o rolamento infinito de feed e assim vai. Principalmente com o Instagram e com o TikTok. Com o Twitter eu acredito mesmo que lá é um cenário de guerra, eu não sou muito fã do Twitter não. Mas o que eu quero trazer aqui hoje no vídeo que você está vendo é simplesmente a reflexão. Será que vale a pena gastarmos os nossos esforços em lugares onde não vamos ser ouvidos? Hoje, basicamente, para todo mundo é muito fácil, muito simples entender que se você não está na rede social, provavelmente você não existe. É essa dualidade que a gente criou aí dentro da nossa sociedade. E quando se trata de empresas, negócios, quando se trata de ser um criador de conteúdo, quando se trata de ser um empresário, qualquer coisa desse tipo, é a mesma lei. Se o seu negócio, se a sua venda, se o seu serviço não está nas redes sociais, muito provavelmente ele nem exista. Porque hoje as redes sociais não se tornaram só um canal de conexão com as pessoas, mas se tornaram um canal de vendas também. É um lugar onde as pessoas trocam ali inteligências, trocam ali comunicação e também vendem os seus serviços, vendem os seus produtos. Só que por conta disso, a gente criou um absurdo digital, que é o que eu gosto de chamar, porque, cara, hoje em dia, pelo menos hoje, eu tô gravando esse vídeo dia 2 de janeiro de 2026, não sei quando ele vai ser postado, mas quando você para olhar e analisar, cara, as pessoas hoje estão gastando, investindo, gastando eu acho que não. Se você para analisar hoje, as pessoas estão investindo cada vez mais tempo nas redes sociais. E seja esse tempo rolando o feed, seja esse tempo tentando vender um produto e um serviço. Cara, conheço empresários, conheço gente que posta 6 vezes ao dia. Isso é irreal? Claro que é. Para algumas pessoas é totalmente irreal você fazer 6 Reels num dia e postar 6 Reels no mesmo dia.
Por quê? Porque a gente tem vida, cara. A gente quer ler um livro, a gente quer fazer um exercício, a gente tem os nossos trabalhos e por aí vai. Claro, é irreal para uma realidade. Para as pessoas que fazem é totalmente normal. Às vezes essas pessoas criam até um sistema muito bem definido para que você possa criar conteúdo em escala e postar ele totalmente em escala também. É totalmente normal, é compreensível quem faz isso, mas eu também entendo que existe uma parcela que não tem isso dentro da realidade da vida. Então, se você para pensar, a atenção nas redes sociais cada vez mais tem sido roubada. E a ideia aqui não é o feed infinito ou o consumidor. A ideia aqui é quem produz nas redes sociais. Se você parar para pensar, a gente como produtor de conteúdo, a gente quer sempre estar produzindo um conteúdo bom, um conteúdo com qualidade, com certeza. Todo mundo quer que o conteúdo tenha milhares de comentários, milhares de curtidas, milhares de visualizações. Só que o Instagram hoje está lotado de pessoas com o mesmo intuito, vender um serviço ou um produto. O intuito das pessoas que estão no Instagram, que estão no TikTok, que estão no Twitter, nessas redes sociais que são mais utilizadas na nossa sociedade, o intuito das pessoas não é mais se conectar. O intuito das pessoas é vender alguma coisa e esse intuito não está errado. Tá? Vender alguma coisa é muito bom, isso traz dinheiro para o nosso bolso e ajuda a vida das pessoas, é muito necessário. E eu quero trazer aqui um exemplo muito simples que eu criei para entender o porquê que às vezes a gente está falando ao léu em redes sociais onde a atenção é muito concorrida. Pensa comigo que você chega numa piscina pública e nessa piscina pública tem um piscinão gigantesco, assim, aquela piscina olímpica mesmo e várias outras piscinas. Só que se você parar para olhar, você olha a piscina grandona e você vê que tem milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas nos cantos, nas bordas, pessoas jogando vôlei aquático, pessoas nadando, pessoas no fundo da piscina, em todos os cantos. Você percebe que aquela piscina, que é a mais bonita, que é a maior piscina, aquela piscina que você fala, caramba, que piscina bonita, é a mais lotada. E o que acontece é que cada momentinho em que você olha, você percebe que tem várias pessoas em vários cantos, em vários círculos sociais, em várias conversas diferentes. E às vezes você percebe que todos param e olham para uma conversa específica dentro dessa piscina. Essa, para mim, é a teoria da piscina lotada. E hoje as redes sociais falam muito sobre isso. As redes sociais estão lotadas de milhões e milhões de usuários e muitas vezes esses usuários são produtores, mas esse produto que eles geram compete com milhares e milhares e milhões de outros produtos, outros serviços. Então, sair da piscina lotada é o primeiro ponto para você começar a entender que produção de conteúdo não é algo que tem que ser chato, mas é um processo que tem que ser vivido. Quando você olha para o Instagram, TikTok, LinkedIn, você percebe que as pessoas estão em busca da sua atenção. E existe uma luta, uma concorrência gigante para ver quem mantém mais a sua atenção. Isso é bom? Isso é ótimo. Por quê? Porque eu quero, assim como eu quero que alguém venda alguma coisa, eu quero ser uma pessoa que compre alguma coisa também. Quero ser um consumidor. Um produtor bom, ele tem que ser um ótimo consumidor daquilo que ele quer produzir. Mas isso traz uma guerrilha de atenção desnecessária que faz com que a gente perca a cabeça e fique cada vez mais ansioso. E você percebe ao longo do tempo, claro que eu acredito que não existe isso, mas você entende que o algoritmo favorece quem paga mais ou favorece quem entrega mais. Claro, eu não acredito que tenha essa coisa de um algoritmo é o nosso inimigo. Não sei. Não, claro que não acredito nisso. Mas você percebe que realidades diferentes têm diferentes resultados nas redes sociais. Então quem tem ali um pouco mais de tempo para gerar 6 conteúdos por dia, ele ganha um pouco mais da atenção do algoritmo. Agora quem não tem esse tempo, ou tem que ganhar na qualidade, ou tem que ganhar na extensão de quantidade ao longo do tempo. Você percebe que conteúdo de qualidade mesmo, ele acaba se perdendo no meio de tanto ruído, de tanto barulho, de tantas pessoas competindo por atenção. E isso faz com que cada vez mais a atenção, os resultados, as métricas venham caindo. Ou seja, quando você olha em 2025, olha 2024, 2023, você vê que as pessoas prestam menos atenção, você vê que as pessoas passam menos tempo no seu vídeo, você vê que as pessoas querem um conteúdo mais rápido, mais direto, mais incisivo ali no que elas desejam, e você percebe que as pessoas vão perdendo atenção e cada vez mais a guerra por atenção cresce. E agora eu quero trazer uma reflexão nova também, que é algo que eu tenho testado nos últimos tempos e tem sido assim bem gratificante, porque eu perdi um pouco aquela coisa de eu preciso postar conteúdo, eu preciso que o meu conteúdo sempre apareça. Não,
Eu prefiro fazer um conteúdo de qualidade, prefiro tá ali sempre com as pessoas que se conectam comigo através das redes sociais. Então, existem hoje alternativas às piscinas lotadas, que são as piscinas menores que tem nessa mesma piscina pública, né? Voltando lá ao exemplo que eu dei. Hoje eu tenho me surpreendido com as redes sociais menores, como Threads, Substack, eu tenho me surpreendido com essas redes, porque eu entendo que as pessoas estão cada vez mais entrando nesses lugares com a ideia de fugir da correria da atenção das redes sociais, com a ideia de fugir do algoritmo monstruoso que existe. Não, as pessoas querem realmente trazer um conteúdo e não é problemático essas pessoas venderem nesses lugares também, né? Ali no Threads eu vejo que o Threads é quase ali como um Twitter, mas ele é muito mais profundo, porque você tem conexão real com as pessoas ali. Não é aquela guerrilha que é o Twitter. Eu acredito que o Twitter ele é um cenário de guerra gigantesco, mas o Threads não. O Threads tem aquela coisa de você ter a conexão com as pessoas. Às vezes eu tô comentando num post de uma pessoa que eu nem conheço, a pessoa responde e a gente tá conversando sobre um determinado assunto que a gente gosta. Teve algo muito engraçado, né? Vou até colocar os créditos pro parceiro aqui, nem sei quem ele é, mas colocar os créditos pra ele aqui. Teve uma thread no Twitter que falou sobre Speed Racer, e Speed Racer é um filme que eu gosto pra caramba. Eu acho muito legal a história, o enredo, a estética daquele filme, mas foi um filme que não foi tão aclamado pela crítica e nem tão bem recebido pelo público. E a pessoa postou um momento ali daquele filme e eu comentei, cara, nunca entendi por que as pessoas não gostaram desse filme. Esse filme é bom, esse filme tem uma estética muito legal, esse filme tem um enredo que prende pra caramba. E o cara falou, cara, putz, pior que é verdade, meu, é que na época o pessoal não curte muito essa coisa da estética, essa coisa da história. E aí eu até brinquei e falei, caramba, o ponto forte do filme foi o que as pessoas não gostaram. Mas enfim, a ideia geral desse exemplo aqui é trazer, cara, eu me conectei com uma pessoa, eu conversei com alguém sem intuito nenhum. Eu poderia muito bem parar ali, fazer como existem hoje várias pessoas exclamando, eu quero vender pra você, não, com esse filme a gente pode entender uma lição de vendas. Não. A ideia geral das redes sociais sempre foi a conexão, sempre foi eu mostrar aquilo que eu sou, mostrar a minha personalidade, o que eu gosto e o que eu não gosto. E o Threads fez muito isso. Eu tô amando escrever newsletter no Substack. Adoro escrever lá. Cara, hoje mesmo, antes de parar aqui pra gravar, eu escrevi uma newsletter lá, falando um pouco exatamente sobre o assunto desse vídeo, que é como descentralizar o celular é muito necessário nas nossas vidas, né? Descentralizar as piscinas lotadas e assim vai. Então, cara, isso é muito legal. Essas redes sociais fazem com que a gente gere conexão. E não significa também que a gente não possa vender nesses lugares, mas é mais divertido vender nesses lugares e estar nesses lugares, por quê? Porque a conexão é real. Eu já ouvi muito aquela frase, não sei se você já ouviu, que é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo seu virar seu cliente. E isso acontece bastante nessas redes sociais que são menores. Por quê? Porque não existe a competitividade por atenção. Eu não tenho que ganhar a pessoa nos 3 primeiros segundos de um texto. Eu não tenho que ganhar a pessoa nos 3 primeiros segundos. Não existe isso. A ideia é que a gente se conecte e que cada vez mais eu possa fazer serviços, mostrar os meus serviços, mostrar o meu conhecimento, mostrar a minha personalidade. Até porque esse é o intuito real das redes sociais. E a gente acha que não, a gente acha que hoje a gente tem que vender alguma coisa. Você tem que estar colocando conhecimento. Não. Às vezes parar um pouquinho e também mostrar um pouco da sua própria personalidade ali nas redes sociais é legal. Porque você gera conexão com o seu público e isso faz com que você venda mais. Mas, cara, vendas é a última coisa que você tem que pensar. Você tem que pensar em conexão, tem que pensar em ajudar as pessoas. Isso é a parte legal de toda a criação de conteúdo. E é muito legal que nessas redes sociais menores você tem um pouco mais de atenção, porque são menos pessoas, mas elas dão mais atenção por ser menos pessoas. E você tem mais liberdade para colocar qualidade nos seus conteúdos, qualidade naquilo que você faz ao longo do Substack, do Threads, dessas redes sociais menores que, assim, abrem portas gigantescas. Mas a reflexão geral que eu quero trazer é exatamente isso. Cara, você pode vender, você deve ter uma estratégia para tudo isso, mas em vez de ficar gritando e ninguém ficar ouvindo o que você está falando, tenta fazer algo com mais qualidade e procura aí nesses lugares. O Substack está muito em alto agora, né, com as newsletters e com os notes lá dentro. O Threads também sempre foi uma rede social meio ali lado B, o pessoal não curte muito, mas quem curte ama o Threads. Então, cara, tente buscar essas novas fontes de realmente ali
não só de vendas, mas de comunicação. Cara, eu acho que é muito importante a gente tirar um pouco essa coisa de o monstro da atenção e o monstro das vendas e realmente colocar as nossas personalidades nas redes sociais, as nossas personalidades na internet. Eu acho que essa é a parte mais legal e a parte que conecta com a internet, com tudo isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais divertidas de se fazer, é conectar com as pessoas, ajudar as pessoas, essa é a parte mais legal. Então sai um pouco dessa piscina lotada que você tá aí, né? Essa coisa de eu sempre tenho que postar alguma coisa, tem que estar ali. Não, não, não. Vai um pouco mais devagar e tenta buscar realmente ir nessas redes sociais que ninguém tá indo e nesses lugares que ninguém tá falando. Às vezes você vai sentir até um pouco mais acolhido e vai te dar até uma motivação ali para você fazer mais conteúdos. Claro, você tem que estar na piscina grande, porque infelizmente hoje a realidade é essa, mas foca nesses pequenos lugares, talvez você ganhe até uma motivação maior para fazer um conteúdo melhor, para fazer, né, uma conexão melhor com as pessoas ali. E bom, esse aqui é o Reunião Sem Pauta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Entra aí no nosso canal. A gente está com alguns vídeos aí muito legais aí. Esse ano de 2026 a gente tem muita coisa para fazer ainda. Lembre-se também de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Ajuda o meu trabalho aqui como criador de conteúdo nessa rede social aqui. E lembre-se também, não complique, comunique.